Olá pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo e hoje eu vou trazer um tipo de vídeo diferente do que a gente está acostumado aí a ver no canal. Se você já me acompanha há algum tempo, vê que eu posto mais tutoriais, mas hoje eu vou estar trazendo aqui um tipo de vídeo um pouco diferente, que é onde eu vou estar mostrando aqui a correção de alguns desenhos feitos por alunos do nosso curso online de desenho. E alguns alunos mandam alguns desenhos para ser avaliado e nem sempre uma imagem, a gente coloca lá a dica na imagem, envia para ele um comentário, mas nem sempre fica tão evidente assim o que o aluno queria, ele nem sempre fica tão claro. Então eu decidi fazer aqui alguns vídeos para ficar mais fácil, para que o aluno entenda onde ele tem que estar ajustando, fazendo aqui alguma melhoria. E também a ideia é ajudar a você também, que muitas vezes a sua dúvida pode ser a mesma dúvida do aluno. Então eu vou estar corrigindo aqui esse desenho do Naruto que uma aluna me enviou e vamos acompanhar junto aqui o que a gente pode melhorar nesse desenho. Ela falou que está com dificuldade nos olhos, então assim, isso aqui é basicamente um detalhe que você consegue melhorar muito aí no desenho. Com certeza muita gente tem dificuldade na hora de desenhar os olhos, de não deixar o desenho dos olhos iguais um ao outro, por exemplo, o tamanho. Então assim, uma das coisas que a gente vai ver nesse tutorial é uma das formas de melhorar esse detalhe, de ajustar aqui o olho para deixá-lo mais parecido possível com o outro. Bom, então vamos lá, vamos aqui ver o primeiro detalhe do olho que ela falou que está com mais dificuldade. Bom, para você que vai começar a desenhar olho, o que eu mais ensino lá na hora que a gente está fazendo o nosso curso online, é a questão de linhas diretrizes. Ou seja, você deve usar linhas diretrizes para, na hora que você for desenhar os olhos, você manter, por exemplo, aqui o mesmo tamanho. Por exemplo, aqui a gente vai manter o olho esquerdo, o olho esquerdo aqui está praticamente no padrão correto aqui que é usado nos personagens de Naruto, que eles têm um olho meio padrão. Basicamente, os olhos dos personagens de Naruto, eles seguem um padrão, que é isso, mais ou menos isso aqui. Praticamente todos os olhos têm o mesmo formato, tá? Eles dão uma variação, mas o padrão é este. Então assim, basicamente aqui o normal seria mesmo esse daqui que ela fez corretamente. Quando o personagem está com expressão de fúria, a sobrancelha ela fica mais colada no olho. Então aqui também está correto. Questão aqui das rugas, não é interessante passar muito, abaixo da linha da sobrancelha. Aqui também uma coisa muito interessante, pessoal, que a gente tem que ficar atento na hora que a gente estiver desenhando um personagem, é fazer aqui uma linha dividindo o meio do rosto do personagem. Quando você divide aqui, você consegue visualizar bem o lado do rosto. Por exemplo, aqui, se você observar bem o lado esquerdo, você consegue ver um desenho. Se você muda para o lado direito, você vê que ele ficou um pouco diferente. Então assim, como que a gente resolve isso mesmo? Basicamente é a ideia das linhas diretrizes. Então você sempre faz uma reta para marcar a altura do olho e outra para marcar a altura da base. A distância entre os olhos aqui está correta, tá? É basicamente aqui entre um olho e o outro, a gente faz mesmo aqui a distância de um olho, tá? Então tá. Então aqui está certíssimo, o desenho dela tá perfeito, aqui a distância entre os olhos. Aqui a questão do nariz, a gente pode ver que ele saiu um pouco
do centro do rosto. Então aqui seria um espaço mais centralizado. A boca também ela poderia ficar aqui um pouco mais assim, a fim de ou um lado ou outro, tá? Você poderia também, por exemplo, em vez de ajustar o lado direito com o lado esquerdo, a gente poderia também ajustar aqui o lado esquerdo baseado no lado direito. Isso aí é tudo uma questão de expressão do personagem. E aqui, ó, dentro desse limite aqui, a gente faria aqui o detalhe do olho. Seguindo aí basicamente o mesmo padrão. Se for pintar, né, aqui ó, a gente pode fazer o seguinte, ó. Pode até apagar um pouco aqui do lápis, só para ficar mais aqui padronizado com o desenho dela. Esse detalhe aqui, ó, é a linha do nariz. Então aqui, ó, está correto, tá? Ele segue a sobrancelha, porém ele tem que vir aqui para o meio do nariz. Certo? O detalhe da orelha está correto, porém ela cresceu um pouquinho demais a orelha, tá? A parte interna está correta. E aqui tá tudo bem, tá certíssimo. Essa daqui, ela poderia também aqui, ó, usar linhas também. Para marcar a altura da orelha. Veja bem, aqui você definiu a altura e a base. Certo? Então a orelha ela deve ficar da mesma altura. Então poderíamos colocar ela mais um pouco mais acima. A parte interna está correta. Então, ó, só com esses pequenos detalhes a gente conseguiu dar uma melhorada aqui legal no desenho. Outro detalhe aqui, por exemplo, no detalhe da cabeça, eu creio que foi uma questão de esquecimento, né? Aqui na faixa você pode estender ela um pouco mais, porque ela tem que estar em volta, né, da parte da cabeça. Aqui está correto, faltou apenas aqui um pouquinho de cabelo aqui no amarelo, que ele deve ter esquecido aí na hora de pintar o desenho. Mas isso aí a gente resolve de uma forma muito simples. Por exemplo, aqui ó, vamos colocar aqui um pouco mais de amarelo aqui do cabelo. Ok, aqui já praticamente resolvido essa parte. Aqui a gente faz a mesma coisa. Aqui na questão do detalhe da parte aqui do rosto, né? Basicamente o Naruto ele tem realmente aqui, principalmente na imagem que ela usou de referência, realmente o rosto dele não tem aqui aquela parte de queixo aqui, ó, da mandíbula. Ela basicamente é um desenho reto, né? E não está errado. Então o detalhe aqui é que ao fazermos um lado de um jeito, a gente tem que tomar o máximo de cuidado para que o outro lado fique o mais parecido possível. Não é simples, tá, pessoal? Às vezes a gente acha que é simples, mas não é. Principalmente se você está começando. Então, assim, tem que estudar bastante, praticar muito
mesmo que às vezes ele fique um pouco diferente, tá? Isso é normal, isso acontece bastante. Então o importante é sempre que a gente estude, sempre observe o máximo que der para observar a cada lado. E bom, basicamente o que tinha para ser ajustado nesse desenho era isso. Eu espero ter ajudado aí de alguma forma aí a nossa aluna a melhorar um pouco mais o seu desenho. São detalhes bem simples, mas que fazem muita diferença aí na hora de finalizar o desenho. E se você que está assistindo tiver aí uma dúvida parecida com essa, né, eu espero ter ajudado também de alguma forma. E é isso aí, pessoal. Eu vou tentar trazer mais vídeos a respeito de correção de exercícios. E eu gostaria de saber se você gostou desse tipo de vídeo, que aí eu posso me programar para trazer mais, né? Ou se não gostou, se achou desnecessário, se puder deixar um comentário, vai me ajudar a entender melhor se eu devo ou não trazer mais vídeos desse tipo. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a Suane por ter enviado esse desenho para análise. Eu espero poder te ajudar bastante aqui com essas pequenas dicas que eu te passei nesse vídeo. E também a você que está acompanhando o canal. Certo, pessoal? Então, para manter um olho o mais parecido possível com o outro, você depois que fizer... Aliás, antes de você fazer o primeiro, tá? Você já marca aqui a altura dos olhos, tá? A base. Caso não seja suficiente, faz um detalhe aqui também, por exemplo, ó. Você pode marcar aqui um tamanho para os olhos, né, deixando espaço. Você fez aqui corretamente, tá, Suane? E aqui, ó, medindo aqui o espaço, o tamanho dos olhos. Então aqui, ó, o espaço, mais ou menos aqui um tamanho de um olho também. E aqui está corretíssimo, você fez muito bem essa parte. E é isso aí, ó, a altura das orelhas, usa sempre uma linha, tá? Divide o rosto, como você vai ver, ou se você ainda não viu a nossa aula sobre os desenhos do rosto, né? Proporções do rosto, você vai ver melhor no nosso curso online. E essas são as dicas que eu tenho para te passar nesse desenho. Espero ter ajudado, tanto a você quanto aos inscritos do canal. E um forte abraço a todos vocês, bons desenhos e até o nosso próximo vídeo.